Mas eu quero falar sobre preocupação nessa noite. Todos nós somos preocupados, né? Somos ansiosos, somos preocupados. Todos nós. Eu quero falar um pouco sobre isso. Preocupação. Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, 25. Você conhece, mas vamos ler, tá? As preocupações da vida. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A preocupação é algo que domina os nossos tempos. É ou não é? Nós ficamos preocupados, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo conhecendo o Deus que nós servimos, nós perdemos os nossos cabelos, e eu literalmente, né? Por preocupação. O Carlos daqui uns tempos, pelo estilo do cabelo dele, ele vai ficar tipo eu aqui, ó. Se preocupa não que o tempo chega, tá? Nós nos preocupamos. E preocupamos de bobeira, vamos dizer assim, porque não adianta nada nós nos preocuparmos, não vai mudar nada o cenário dos nossos problemas. Eles existem sim, todos nós, mas nós temos que aprender a lidar com os problemas, porque a preocupação só vai piorar as coisas, né? Nós vamos tomar decisões erradas, preocupados, nós vamos adquirir doenças, nós vamos ficar ranzinzas, nós vamos piorar as coisas quando nós nos preocupamos em demasia. Eu sei que há preocupações maiores, preocupações menores, mas o fato é que Jesus, ele nos adverte a não nos preocupar, para nós vivermos da dependência de Deus. Então Jesus, nesse texto de Mateus, que Mateus escreve esse texto num contexto onde a igreja era perseguida, onde vivia um contexto muito difícil para a igreja. Jesus no Sermão do Monte escreve esse texto, e que serve para nós nos dias atuais, para nós não nos preocuparmos, ter medo do futuro, medo do presente, medo do que vamos comer, medo de pagar a conta, medo de falar em público, né? Nós temos os nossos medos aí embutidos em nós. O ser humano é um ser extremamente preocupado. Ai, o que será da minha vida? Ai, o meu filho? Ai, o meu neto? Nós somos assim, mas errados, eu e você. Nós não precisamos nos preocupar dessa forma em demasia, que vai nos trazer patologias de uma grande forma, de uma grande um grande leque de doenças aí, de patologias, irá nos atingir se nós vivemos preocupados em demasia, e quase sempre, como eu estou falando, de forma errada, porque não adianta nada. A própria palavra de Deus nos diz, né, que a gente não acrescenta uma hora que seja
estando preocupados. Mas é um desafio nós vivermos despreocupados num contexto em que nós vivemos cheio de desafios, cheio de problemas para a gente enfrentar. É quase que nós dizemos, pastor, não dá para viver sem estar preocupado. Mas essa preocupação que Jesus está tratando aqui são preocupações cotidianas que nós não deveríamos ter, porque você percebe que Jesus, de uma forma muito simples nesse texto, que nós conhecemos, decora aqui, que não precisa nem de ler a palavra de Deus para a gente saber o que ele está falando. Ele trata de coisas simples que nós não deveríamos nos preocupar. E aqui cabe algo já de início, de nós pensarmos, porque o que nós, as maiores coisas que nós precisamos para a nossa sobrevivência são as coisas simples. O ar que nós respiramos, a água, o alimento aí, normal, um alimento normal. O pastor Júnior sempre fala aqui que os grandes problemas que nós existimos hoje é o excesso de alimento, na maioria das vezes. Os dois extremos, né? A falta e o excesso. As pessoas às vezes estão doentes porque estão comendo demais. Então precisa fazer um regime, né? Tem muito alimento. E o ser humano, ele falou alguns dias atrás, que o ser humano é o único animal que come além do necessário. Os animais que nós conhecemos, ele comeu, ficou satisfeito, ele já para. Agora o ser humano não, quando ele vê uma comida gostosa, ele vai, né? Eu sou assim, eu já enchi o bucho, né? E tem aquela comida gostosa, eu vou lá e pego mais, errado. Então nós não precisamos nos preocupar com as coisas simples, porque o alimento, o ar, a água, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência, Deus já providenciou para nós. Deus já providenciou. O grande problema do mundo é o egoísmo, porque se nós dividirmos o alimento de uma forma correta, tem alimento para todo mundo, ninguém passaria fome. O grande problema é que uns querem ter demais, enquanto falta para outros. Esse é que é o grande problema. Um filósofo já disse que a riqueza real não existe. Sabiam disso? A riqueza real, ela não existe, porque para um ficar mais rico, outro obrigatoriamente tem que ficar mais pobre. Então a riqueza real, ela não existe. Então aqui traz lições preciosas para a nossa vida. Se você está preocupado, então você tem que, agora que cabe, irmãos, sempre nós fazemos uma análise da nossa vida. Nós analisamos a nossa vida. Por que eu estou preocupado? A palavra de Deus diz também, se nós tivermos o que comer e vestir, já nos dê por satisfeito. Então por que eu estou preocupado? Será que são falhas minhas? Será que eu estou comendo demais? Será que eu estou gastando demais em coisas que não são necessárias? Porque o básico, Deus já providenciou para mim, na palavra dele, o básico. Então muitas vezes a minha preocupação são tempestades que eu mesmo criei para a minha vida. Então é regra. Compre aquilo que você pode pagar, né? Vista aquilo que você pode. É muito comum hoje as pessoas vestirem roupas caríssimas sem necessidade. Quando nós olhamos para os milionários, irmãos, os milionários usam as roupas mais simples que possam existir. Então diz que quando o pobre veste roupa cara, ele está tentando imitar o milionário. Só que o milionário, na realidade, ele veste comum. Se você vai conversar com as pessoas mais ricas que nós conhecemos, são pessoas muito comuns. Agora é evidente que quando você pode ter um luxo a mais, um desejo a mais, dentro de uma possibilidade real, desfrute. E aqui um conselho para aqueles que já passaram dos 60: viva. Um conselho para aqueles que já passaram dos 60 anos: viva, desfrute. Coma bem, viaja, que você gosta de viajar, né?
Hoje eu recebi um conselho para me viajar. Eu falei, eu fiz 58, eu estou quase chegando nos 60. Eu agora vou começar a curtir a minha vida, porque até agora eu trabalhei muito, quase 40 anos sem tirar férias, nunca tirei férias. Então eu preciso agora, para ser uma pessoa sábia, desfrutar daquilo que eu trabalhei até agora. Aí muitas vezes a pessoa chega nos 60 anos, ainda continua com os mesmos problemas que ele tinha quando tinha 20, 25. Não cabe a nós. O jovem aí de 15, de 20, 30, 40 anos tem que trabalhar e muito, porque ele tem que formar a sua vida. Agora, quando a pessoa chega nos 60 anos aí ou mais, desfrute. Compra o melhor, se você puder comprar o melhor carro, faz igual a irmã Isaura aí, compra um carrão aí, vai desfrutar. Vai viajar para os Estados Unidos, para Londres, para a Itália. É isso que é a vida. Aí a pessoa chega nos 60 anos, continua com os mesmos problemas de 30 anos atrás. Nós que estamos chegando nos 60, o Juninho vai casar com a Vitória aqui, ó, daqui uns dias. Não pense vocês, já vão conselho direto. Não pense vocês, quando tiverem filho, vai largar lá para nós cuidar, que a gente não vai. Sou bem chato. Vai lá, manda para a creche, paga uma babá. Eu vou desfrutar da minha vida. Já deixo claro aqui para falar que eu não sou chato depois, né? Que dizem que eu sou chato. Porque você que é avó, não é obrigação sua cuidar de neto. Cuida quando dá prazer ali. Tá tendo prazer? Se gosta, se te dá alegria, ótimo. Mas não aquelas mães folgadas que largam o neto para a filha, para os avós cuidar. Então isso está errado, tem que corrigir. Né? Então aproveite, você que já está nos 60 aí, irmãos, aproveite, desfrute a vida aí, né? Vista, não deixe dinheiro, bobeira, ó, fica juntando dinheiro aí para quando morrer deixar para os filhos ficar brigando aí. Não, desfrute. Daqui uns dias eu vou vender minha casa, já é um projeto meu, comprar um motorhome para mim, sair com isso. Vou deixar os filhos que já tem as casas dele aí, se viram. Não é obrigação de pai deixar herança para filho. Não é. O filho tem que construir a sua própria herança, seus próprios recursos. Tá? Então, nós precisamos aprender a viver aí. Então, Jesus está falando sobre isso. Não se preocupar. Então, o cara juntou um recurso, vai desfrutar daquele recurso. Você que tem 60, não fique esquentando a cabeça com o filho. O filho vai dar trabalho a vida toda. Então, quanto mais você esquenta, mais você vai ter trabalho com o filho, que ele vai ter trabalho aí a vida toda para você, tá? Então, sai fora disso. Então, vamos aprender aí com a palavra de Deus, né? Dentro da palavra, para nós colocarmos em prática em nossas vidas. Primeira lição que esse texto me mostra de uma forma muito clara: jamais viva ancorado em uma falsa segurança, irmãos. Jamais. A segurança maior que nós temos é no nosso Deus. Não é em outras coisas. Eu já falei tanto sobre isso aqui, que nós colocamos a nossa segurança em coisas, em dinheiro, em trabalho, em emprego bom, né? Num casamento bom. Nós colocamos a nossa esperança em todas essas coisas. Não, né? Então jamais viva ancorado em uma falsa segurança. O Deus que nós servimos é prova cabal de que a nossa maior segurança é Ele. O próprio planeta Terra, irmãos, prova isso, né? Que nós pode construir um prédio aí, né? De vez em quando tem um terremoto aí, mas é coisa muito difícil. Você pode, a segurança maior é nosso Deus. Versículo 25 ao 27, não se preocupe com a sua própria vida, quanto a que comer e beber. Então o texto nos mostra que a nossa vida deve estar ancorada em Deus, não em falsas seguranças. Eu do pastor, né? Tem gente que é assim: eu vou ali naquela igreja que o pastor lá é ungido. Não, irmãos. O Deus que é o poderoso, Deus que é o nosso, né? Que é a nossa maior segurança. Lá no Salmo 78, olha o que diz o Salmo 78, versículo 1 ao 7, diz assim: povo meu, escute o meu ensino,
Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca. Proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Então olha só o 7. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Vejam só, nós precisamos ensinar para os nossos filhos, os filhos para os seus filhos, para que eles possam colocar a confiança em Deus e não em coisas que sabemos que são instáveis. Aí as pessoas hoje confiam, né, em governo, não, confiam em Deus. E passar, olha, filho, você tem que, netinho vai batizar, não confia em homem não, confia em Deus. Deus, ele é o único ser. Quando pastores caem, irmãos, pastores também são pessoas, né? São homens. Aí quando eles caem, aquele monte de gente cai junto. Por quê? Porque confiaram no pastor. Não, a nossa confiança é em Deus. Deus, ele é estabilidade total e irrestrita. Então, não viva confiando em pessoas. Ancore a sua vida em Deus, né? Essa é a verdadeira segurança que nós temos. Amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O salmista já nos diz. Segunda verdade, viva confiante, pois Deus é quem providencia tudo o que nós necessitamos. Viva confiante. Eu sei que amanhã terá alimento para mim, o mês que vem terá, né? Talvez não vai ter a picanha, mas o maxixe com arrozinho não falta não, né? Isso eu sei que não falta. Eu estava falando para um rapaz essa semana, eu falei, rapaz, igreja é coisa maravilhosa. As pessoas têm uma dificuldade de ir para a igreja. Igreja é um lugar maravilhoso. Uma pessoa entrar numa igreja, ela nunca mais morre de fome. É ou não é? Uma pessoa entrar numa comunidade eclesiástica, nunca mais ela vai passar fome na vida dela. Porque a igreja é um lugar que as pessoas têm alimento e abundância. Eu duvido se um irmão da igreja passar por uma necessidade, chegar e pedir uma cesta básica, se os irmãos não vão se movimentar rapidamente para levar essa cesta lá, rapidamente. Agora, veja o que eu falei, viva confiante, pois Deus é quem providencia tudo o que nós necessitamos. Mais uma vez eu falo aquilo que eu disse na introdução, os grandes problemas que a sociedade vive, é porque elas vivem além daquilo que elas necessitam. Elas vivem além. E Deus providencia o que nós necessitamos, que é o alimento, a água, o ar, né? E aí nos ordena viver uma vida organizada, né? Viva uma vida organizada, né? O grande problema que nós vivemos na nossa sociedade é que é uma sociedade desorganizada, uma sociedade desorganizada na família, né? Nas finanças. Os brasileiros acostumaram a viver endividados, irmãos, dando lucros exorbitantes para os bancos. Então tem que aprender isso. A nossa sociedade, ela aprendeu a viver assim, igual o pastor Júnior fala, mais uma vez citando ele, né? Domesticou o problema, convive com o problema. Então, se está devendo, joga as contas em cima da mesa, né? Que é difícil, não maquia nada. O que eu posso cortar aqui para me adaptar à minha vida aqui, resolver isso aqui? Dentro de um ano eu quero estar no azul. A gente deve fazer isso, para que a gente possa viver em paz,
Porque é difícil viver devendo, né? E quase 70%, mais de 70% do brasileiro vive endividado. Nós estamos construindo aquela obra gigantesca, a gente não deve nem R$1. E nós temos um caixa ainda, com a igreja pequenininha que nós temos. Que nós somos organizados. A nossa igreja é uma das poucas igrejas organizadas. Sabiam disso? Nós temos um escritório que cuida de todo o dinheirinho nosso é pouco. Mas desde o começo nós fizemos questão de ter uma igreja totalmente... Se você quiser chegar agora e pedir todo o relatório aí de 9 anos de existência, nós temos tudo registrado no livro e no escritório, junto à Receita Federal. Porque é assim que deve ser. A igreja é uma extensão da nossa família e vice-versa. Então você que precisa se organizar, né? Para que você não possa viver, confiar é isso. É saber que Deus providencia tudo que nós necessitamos. Versículo 28 ao 30 fala sobre isso. Porque você se preocupa com roupas, essas coisas aí, comida, Deus providencia para nós. Tudo que nós precisamos, nós necessitamos, Ele providencia. Então, se organize na sua vida, para que você possa viver em paz. Em paz. Salmo 81, versículo 13. Se o meu povo apenas me ouvisse, mais uma vez eu vou citar esse Salmos 81. Mais uma vez eu vou citar. Salmo 81, 13. Se o meu povo apenas me ouvisse, que é a palavra de Deus. Se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários, mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. Deus é a nossa provisão. Agora o povo precisa ouvir. Hoje eu aconselhando um rapaz, sempre assisto, não sei se ele está assistindo, não tem problema não, que eu sou bem direto, franco. Eu aconselhando um rapaz que está com problema ali com a esposa e dando conselhos para ele. Eu vou largar. Eu falei, você sabe que a palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio? Você já teve quantos divórcios? Acho que ele já está na 4ª esposa. Mas eu não sei o que eu vou orar sozinho agora, eu não vou orar com ela mais não, vou orar sozinho. Eu falei, você sabe que a palavra de Deus lá em 2 Pedro diz que as orações, se o casal não tiver em comunhão, as orações não serão respondidas? O que eu quero. Eu falei, tá vendo? Falei, você precisa se arrumar primeiro. Porque as pessoas acham que, mais uma vez, quando eu disse na quinta-feira passada, existem leis espirituais que são inquebráveis. Existem leis. Não adianta eu ir para o monte, orar, jejuar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face, mas se afastar dos seus maus caminhos. Eu preciso me esforçar. Irmãos, a gente viver em casal, a gente que é casal aqui sabe que não é fácil. Tem hora que a mulher quer estrangular o marido, tem hora que o marido quer estrangular a mulher. É ou não é? Só o pastor Júnior Esther que diz que é de boa, né? Mas eu e a Joelma, a gente tem hora que o negócio pega. Agora, o que nos faz a gente não estrangular um ao outro é a palavra de Deus, que obriga o marido a amar a esposa, né? Que obriga o marido a se acertar com a mulher antes do sol se pôr, né? O pastor Júnior Esther é um caso à parte, tá? Mas a maioria dos casais aqui que estão aqui sabe que o negócio não é fácil, a coisa é difícil. Então é preciso colocar em prática. Aí eu aconselhando esse jovem, né, que já está na 4ª esposa, ele acha que... Então, se nós não seguirmos, se nós não ouvir a palavra de Deus, se não seguir os caminhos, nós teremos muitos inimigos, e esses inimigos vão estar ali o tempo todo, vencendo as batalhas das nossas vidas, né? Então, faça isso, né? Confia no Senhor e siga a palavra do Senhor. E terceiro e último, viva o reino de Deus em toda a sua vida,
e serás muito abençoado. Viva o reino, irmãos. É aquilo que a Esther orou aqui. Jesus disse que não é lá, ou cá, ou está lá. Não, está entre nós. A gente não precisa esperar ir para o céu para viver o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. O versículo 33, para a gente fechar aqui. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Viver o reino de Deus na nossa casa, na nossa família. Viver o reino de Deus é aplicar as verdades bíblicas na minha vida, como patrão, como funcionário, como pastor, como professor. Aplicar o reino de Deus. Então, para os mais esquentadinhos igual eu, fruto do Espírito. Para os mais calminhos, que chegam quase a ser bobinhos, olham, seja, astuto. Tem gente que é bobinho demais, está errado também. Então tem que ter o equilíbrio ali. Então aplicar o reino de Deus é aplicar a palavra, é viver a honestidade. O reino de Deus é a sua justiça. Porque as igrejas estão cheias, principalmente nos domingos. Mas será que essas inúmeras pessoas, será que eu e você estamos vivendo o reino de Deus na nossa vida? Para que nós sejamos abençoados? Crer no Senhor Jesus, propagador, como a Esther orou também, as pessoas olhar para nós e ver Jesus em nós. Nossa, que difícil, hein? Arrepender-se. As pessoas têm apenas remorso, mas não se arrependem, porque arrepender é mudar de vida, Arrepender é ter uma vida errada. Nossa, meu relacionamento com a esposa não tem que melhorar de qualquer jeito, então eu tenho que me arrepender do jeito que eu estou vivendo e mudar. O arrependimento, ele traz mudança real na nossa. As grandes pessoas, a maioria das pessoas, elas apenas sentem remorso. Por isso que não acontece mudança em suas vidas, em nossas vidas, Vamos incluir aí, porque a gente apenas sente remorso. Arrepender-se verdadeiramente é mudar o jeito de vida, é mudar a maneira como estou vivendo, sempre pautada pela palavra de Deus. Fui numa reunião de pastores, é tão sério isso, irmãos. Uma vez eu fui numa reunião de pastores e um seminário precisava contratar uma secretária. E eu sou xarope, sabe? Porque a palavra de Deus, eu sou xarope. E aí eles, na reunião ali, os pastores da região e tal. Nossa, mas é caro para registrar uma secretária, Aí um pastor levantou a mão e falou assim: eu vou dar uma ideia. A gente pega uma secretária, mas registra ela como faxineira. Justo eu que estava lá. Falei: irmão, pode isso, Arnaldo? Pensou como é sério o negócio? Um pastor conhecido, deu essa ideia de pegar uma pessoa, registrar como faxineira, mas colocar para trabalhar como secretária, porque era mais barato. São essas coisas, irmãos, que minam a vida da pessoa. Então é preciso uma vida de santidade, uma vida correta. Eu e você, nós vivemos corretamente para a gente ser abençoado, porque Deus, ele é justo. Buscar o reino de Deus é a sua justiça. Então a justiça é uma lei. Então quando uma pessoa é levada a julgamento, vamos olhar a lei ali para julgar ela. Sabemos que a nossa justiça hoje está corrompida, mas a justiça de Deus não. Deus, ele não faz arranjinhos, não, como o nosso judiciário hoje é, Com Deus não. Com Deus a coisa é séria. É preciso uma conduta real. Olha o que um filósofo disse aqui no seu livro Evangelho do Reino. Eu já citei isso aqui.
A essência do arrependimento é a decisão que determina a qualidade de vida presente e do destino futuro. Olha que maravilhoso. O Evangelho do Reino é isso, para a gente fechar aqui. É a essência do arrependimento é a decisão que determina a qualidade de vida presente e a do destino futuro. Arrepender-se dos seus maus caminhos, como diz lá 2 Crônicas 7,14. Se humilhar, orar, buscar, mas se afastar dos maus caminhos. Arrependimento, mudança de vida. É preciso eu e você, para que nós sejamos abençoados pelo poder, porque Deus, ele não vai compactuar com arranjinhos, né? O jeitinho brasileiro com Deus não resolve. Nós não temos aí um ditado, vamos dar um jeitinho brasileiro. Com Deus não tem jeito. Jeitinho brasileiro não tem, ou é ou não é. Deus é justo, né? Então é preciso nós colocarmos as pautas espirituais em cima da mesa e olhar, eu e você, nós olharmos para dentro de nós, né? O salmista lá no Salmo 139, sonda-me, Senhor, né? O salmista pede para Deus sondar. Então é preciso, irmãos, a gente sondar a nossa vida. O que há, o que eu preciso melhorar na minha vida e praticar. Porque não adianta eu apenas saber, né? Saber se eu não colocar em prática, né? A casa vai ruir. Eu sou um construtor, eu sei que uma viga precisa colocar 10 ferros, eu preciso colocar 10 ferros. Porque o que vai acontecer se eu não colocar, ela vai desabar. É a casa na areia e a casa na rocha. Então é preciso nós, mais do que nunca, para a gente viver os milagres de Deus, para viver na dependência de Deus, é preciso nós fazermos uma análise, né, um projeto da nossa vida e seguir esse projeto. Uma casa bem feita é aquela casa que segue o projeto. Eu gosto muito de trabalhar, na época que eu fazia muita obra grande, gostava de trabalhar com a Marisa Bergamasco, que seguia rigorosamente os projetos ali. Não tinha gambiarra. Hoje há muita gambiarra espiritual. Aí fica orando, precisando do jeitinho brasileiro, não existe. Amém? Vamos orar? Não existe mágica, irmãos. Não existe mágica. Existe a palavra de Deus colocando em prática em nossas vidas. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que nos alerta, nos motiva, Deus, a viver a Tua santidade, Senhor. Então nesse momento eu me apresento como ministro do Senhor a cada um dos irmãos que aqui estão, daqueles que nos assistem também. Sonda, Deus, o nosso coração, a começar em mim, Senhor, para que eu possa cada vez mais mudar as minhas atitudes, Senhor, para que eu possa cada vez mais ficar mais parecido com o Senhor, Pai. Então, Deus, olha em nós, Deus, e vê se há algo que precisa mudar, que precisa melhorar. Ó Deus, que nós não tenhamos pressa, Deus, que tenhamos pressa em colocar em prática as mudanças necessárias, mas que o Senhor faça em nós aquilo que é necessário fazer, Deus. Que nós não venhamos a pegar atalhos, para que cheguemos e queiramos chegar rápido demais no objetivo, mas não, que o Senhor esteja trabalhando em nós, que nós sejamos moldados pelo Senhor, Pai. Então, trabalhe no nosso coração, coloque o arrependimento verdadeiro em nós, ó Deus, na vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão, Pai. Ó Deus, aqueles que passam por lutas maiores, trabalhe, cuida, esteja carregando no colo aqueles que precisarem, Senhor. Esteja zelando, cuidando, mas sobretudo, Deus, mostrando o caminho verdadeiro, Deus, o caminho verdadeiro da paz a cada um dos amados irmãos que aqui estão, Senhor. Ó Deus, e aqueles que passam por lutas maiores, esteja trazendo, Deus, de volta ao Teu aprisco, Senhor, para que eles possam, Deus, desfrutar da verdadeira paz que excede todo o entendimento, Senhor.
Nós oramos com perdão dos nossos pecados, no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, tá? Lembrando então os irmãos que no domingo nós teremos o batismo às 9 horas, quem quiser ir lá no Figueiral, tá? E à noite nós teremos o culto e a ceia do Senhor aqui na nossa igreja. Que Deus abençoe.